Conto um Conto apresenta, de Júlia Lopes de Almeida, As Rosas. Narração Marcelo Fávaro. O meu jardineiro era um homem de feio aspecto, todo coberto de pelos eriçados, vermelhaço de pele e de olhar desconfiado e sombrio. Toda a gente me dizia: olha que aquele sujeito compromete a tua casa, hein? Põe-no fora. Mas como ele era calado, metido consigo, e porque, principalmente, tratava muito bem das minhas flores, eu levantava os ombros. Não era tanto assim. O pobre homem, aqueles modos de um animal bravio, não os tinha de certo por culpa sua. E assim íamos vivendo. Uma tarde em setembro desci ao jardim. Que crepúsculo aquele! Que céu esgarçado de nuvens! A lua em foice brilhava já, e com tamanha doçura que dava vontade à gente de não fazer outra coisa senão olhar para ela. Havia também no ar, transparente e calmo, tal delicadeza de colorido, que a minha alma ficaria nela estática, se os olhos, percorrendo tudo, não vissem logo a infinidade de rosas que as minhas roseiras prometiam. Quantos botões, Mãe do Céu! Tudo isso abre esta noite, resmungou com voz soturna o jardineiro. Amanhã haverá centenas de rosas no jardim. A minha fantasia desencadeou-se. Centenas de rosas frescas, todas abertas, deveriam dar uma graça nova àquele recanto, pouco acostumado a semelhante fartura de flores. Eu mesmo queria colhê-las ainda frescas de orvalho. Mandaria um ramalhete à minha mãe. Cobriria de rosas a sepultura de minha filha. Encheria de rosas a minha casa. E usando de uma forma imperativa e severa, pouco comum em mim, disse ao medonho e hirsuto jardineiro que não tocasse em nenhuma flor. Seria eu quem as colheria todas. Ele curvou-se em obediência. E nessa noite fui cedo para a cama, preparando-me para madrugar no dia seguinte. E tal era o meu propósito, que peguei logo num sono doce e tranquilo. Eram 6 horas e eu já estava no jardim, como quem desperta de um sonho. Apatetada, olhei em volta e vi somente folhas. Folhas e mais folhas, todas verdes, nenhuma flor. Gritei ao jardineiro e ele veio, como que por um encanto, num momento, mas com tal jeito e tão demudadas feições que eu tive medo. Os olhos, de vermelhos, eram só sangue. A barba áspera, longa e ruiva, estava revolvida como por um vento de loucura, e nos grossos braços tisnados tinha sinais fundos de unhadas. As minhas rosas? Perguntei-lhe,
disfarçando o pavor que a sua figura estranha me infundia. "Estão aqui", disse ele com voz grossa, como um baixo de órgão de catedral, e caminhou para o quarto. Fui atrás dele, espantadíssima, mal segurando a saia do vestido, que se não molhasse na relva, cheia de raiva e curiosa ao mesmo tempo. O quarto do jardineiro era ao fundo, entre a horta e o jardim, ao pé de 2 limoeiros da Pérsia, aqueles limoeiros de gostoso cheiro. Ensombrando a porta, havia uma latada de maracujás, e à esquina, encostado à parede, estavam os utensílios de jardinagem. "O que quererá ele?" perguntava a mim mesma, e de repente estaquei. "Não entro", respondi a um gesto que me fazia. "Então olhe daí", replicou o homem bruscamente, escancarando a porta. Encostei-me ao umbral para não cair. No meio do quarto, sob uma avalanche de rosas perfumadíssimas, entrevi o corpo de uma mulher. Era uma mulher. Era minha filha, disse o jardineiro, entre soluços que mais se assemelhavam a uivos de uma dor humana. "Um dia abandonou-me, correu por este mundo, e esta noite veio bater ao portão muito chorosa que o amante lhe batera." "Ouviu bem, senhora? Você ouviu? Quis fazê-la jurar que desprezaria agora este bandido para viver só no meu carinho. Só no meu carinho. Eu havia de tratá-la com todo o mimo, como se for uma criancinha. Fiz-lhe 1000 promessas de joelhos com lágrimas. E sabe o que ela me respondeu, senhora? Sabe o que ela falou? Que amava ainda o outro. Cego de raiva, matei-a. Ah, matei-a e não me arrependo." "Antes morta por um pai honrado do que batida por um cão qualquer. Depois de morta, senhora, achei-a linda, linda, mas, coitadinha, vinha miserável, quase nua. Eu tive pena, senhora, eu tive pena, e para fazê-la aparecer bem a Nossa Senhora, vestia de rosas. Vestia de rosas, senhora."